Sexto ano. Língua portuguesa. Página 13. Atividade 1. Anúncio publicitário. Para que e para quem? Trilha de conhecimentos. Imagem. Anúncios luminosos e cartazes disputam a atenção das pessoas em Nova York. Fotografia colorida da Times Square em Nova York. A avenida está repleta de carros e pedestres. Nas laterais as fachadas dos edifícios são cobertas por painéis luminosos com publicidade. À direita, um grande outdoor de LED com imagens de várias pessoas sorrindo. Ao fundo, o famoso edifício Times Tower com seus 25 andares cobertos por um painel de LED com 110 metros de altura. Fim da imagem. Sempre que alguém oferece informações ao público sobre um evento, um produto ou um serviço, utiliza a publicidade ou propaganda. Um trabalho de publicidade pode ser um anúncio, um comercial ou simplesmente uma propaganda. Antigamente, um anúncio também era chamado de reclame. O objetivo principal de um anúncio é levar o público a querer comprar aquilo que está sendo anunciado. A publicidade também é usada para levar a população a formar opiniões. Uma propaganda, por exemplo, pode ser usada para fazer o público acreditar que uma empresa trata bem seus funcionários. Outra pode tentar convencer eleitores a votar em determinado candidato. Os anúncios aparecem em quase todo lugar. Eles são vistos em jornais e revistas. Também estão na televisão, no rádio e na internet. Cartazes em espaços públicos também fazem propagandas de vários tipos. Para atingir seus objetivos, os anúncios, dependendo de onde são veiculados, articulam os seguintes recursos: texto, imagem, som e vídeo. Do ponto de vista de sua composição, os anúncios costumam apresentar um título, seguido ou não de subtítulo, ou slogan, o corpo da mensagem, com ou sem imagens, identificação do anunciante, marca ou logotipo da empresa ou instituição. O slogan é uma expressão geralmente curta, fácil de lembrar. Pode ser uma frase de efeito utilizada em anúncios publicitários, campanhas políticas, religiosas, etc., criada com o objetivo de lançar um produto, uma marca ou mesmo promover uma pessoa. Texto adaptado do site https://artigo/publicidade/artigo/publicidade/4805334. Acesso em 8 de junho de 2020. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 14. Vamos praticar. Leia os anúncios a seguir. Anúncio 1. Uma série de anúncios, veiculada na internet, em sites e blogs, desenvolvida como uma ideia criativa para as mulheres da ONU por Memako Gilvi Mater Dubai, usa pesquisas genuínas do Google para revelar a ampla prevalência da discriminação de gênero contra as mulheres. Com base em pesquisas de 9 de março de 2013, os anúncios expõem sentimentos negativos que variam entre estereótipos e negação total dos direitos das mulheres. A propaganda apresenta rostos de diversas mulheres e a ideia desenvolvida coloca o texto das buscas do Google na boca dos retratos das mulheres, como se quisesse silenciar suas vozes. A ONU Mulheres está animada com a forte reação inicial aos anúncios e espera que desencadeiem um diálogo construtivo globalmente. Imagem: peça publicitária destaca discriminação contra mulheres por meio de anúncio na internet. A propaganda apresenta o rosto de uma mulher negra. Os cabelos cobertos por uma burca preta, ela olha fixamente para a câmera, cobrindo sua boca uma tarja branca com o texto das buscas do Google. Uma linha liga, à direita, a tarja branca a um retângulo em fundo cinza claro com a tradução do texto: busca Google, mulheres precisam ser postas em seu lugar, mulheres precisam saber seu lugar, mulheres precisam ser controladas, mulheres precisam ser disciplinadas. Na altura do queixo outra linha liga, à direita, há uma tarja em fundo cinza claro: mulheres precisam ser vistas como iguais. Fim da imagem. Disponível no site https://www.1woman.org/em/news/stories/
2013/10/Woman-Showload-ADS. Acesso em 8 de junho de 2020. Anúncio 2. Não deixe seu melhor amigo morrer de raiva. Durante o ano todo você pode vacinar seu cão gratuitamente. Folheto distribuído pela Covisa, Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo, Secretaria da Saúde. Disponível no site https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/raiva_2020.pdf. Acesso em 9 de junho de 2020. Imagem, folheto colorido, o fundo tem várias marcas de patinhas. Na parte superior, em uma faixa vermelha, não deixe seu melhor amigo morrer de raiva em letras coloridas. No centro, desenho de dois animais, à esquerda, um gato marrom com listras beges. Ele está com os olhos fechados e esboça um sorriso, seu rabo está levantado. À direita, um cão amarelo com orelhas pretas, seus olhos estão fechados e ele sorri com a língua para fora. Abaixo, uma faixa degradê do verde para o amarelo. Durante o ano todo você pode vacinar seu animal em letras brancas. Fim da imagem. Sexto ano, língua portuguesa. Página 15. Após compreender os dois anúncios, vamos pôr em prática nossos conhecimentos. A. Quais recursos de linguagem foram utilizados para a criação dos anúncios? B. Em quais meios os anúncios foram publicados? C. Quais as finalidades dos anúncios lidos? Anúncio 1, Anúncio 2. D. Quais seriam os públicos-alvo de cada anúncio? Os anúncios estão adequados ao público? Explique. E. Os anunciantes podem ser identificados nos dois anúncios? Quem são eles? Sexto ano, língua portuguesa. Página 16. 2. Leia a tira. Imagem. A tirinha de Alexandre Beck, com 3 quadros, mostra a conversa entre dois personagens da série Armandinho. Armandinho tem o cabelo azul, veste bermuda vermelha e camiseta de mangas curtas branca. Do homem vemos apenas parte de suas pernas, do joelho para baixo. Ele veste calça cinza escuro e sapatos pretos. Quadro 1. Armandinho está sorrindo virado para a esquerda, carrega uma placa com um anúncio. Vendo pôr do sol, um adulto pergunta: quanto quer pelo pôr do sol? Quadro 2, Armandinho vira-se para a direita e com a boca bem aberta responde: não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Quadro 3, Armandinho vira-se para a esquerda, fica de costa para o homem e de boca aberta diz: aproveita para ver você também. Fim da imagem. A. Na tira anterior, a personagem Armandinho carrega uma placa com um anúncio. Qual é a função da placa? O anúncio foi bem compreendido? Explique. B. A confusão no entendimento da placa de Armandinho se dá por causa do sentido usado na palavra vendo. Explique os dois sentidos que a palavra pode ter. Para saber mais, quer conhecer curiosidades sobre anúncios? No site da ABRA, Academia Brasileira de Arte, você pode encontrar uma relação interessante sobre anúncios publicitários e obras de arte, disponível em https://abra.com.br/artigos/arte-n-publicidade/. Sexto ano, língua portuguesa. Página 17. Atividade 2. Pensando juntos. Grêmio é notícia. Trilha de conhecimentos. Por meio das notícias, podemos nos informar sobre diversos assuntos. Antes de irmos diretamente à notícia e ao assunto desta atividade, é importante você relembrar um pouco do que você já viu sobre notícia. Título ou manchete. Um texto que seja atraente ao leitor, normalmente, com o uso de verbo no presente. Subtítulo. Um pequeno texto logo depois da manchete que serve para ampliar um pouco as informações. Lead. Normalmente, no primeiro parágrafo, apresentando informações do tipo: o que aconteceu,
onde aconteceu, quando, como, com quem. Nesta atividade, você lerá uma notícia que apresenta informações sobre acontecimentos do cotidiano escolar. Nesse momento de distanciamento, é importante refletirmos sobre as relações que estabelecemos com outras pessoas em todos os lugares, na família, nos espaços de lazer e na escola. De vez em quando, todos nós temos de lidar com conflitos nessas relações, por isso, precisamos buscar caminhos e, às vezes, pedir ajuda para resolvê-los, mas, como resolver questões do dia a dia escolar? Podemos, juntos, encontrar caminhos democráticos para resolver essas questões. Participar do Grêmio Estudantil ou realizar assembleias pode ajudar bastante. Vamos praticar. 1. Leia a notícia. Brasil, 19 de novembro de 2019. Como resolver questões do dia a dia escolar. Alunos contam como conversas entre estudantes estão ajudando a resolver problemas. Por Joana Cataldo. Quantas horas você passa na escola por semana? E por mês? E por ano? Se contarmos 6 horas de estudo por dia, o resultado é mais ou menos 1.080 horas por ano. Para tornar esse tempo mais agradável, algumas escolas têm incentivado os alunos a se reunir em grupos para discutir questões que os afetam. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 18. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Escola Balão Vermelho aposta em assembleias que são encontros semanais nos quais os estudantes, com o auxílio de um professor, discutem alguns problemas. Muitas vezes, os alunos levam para a assembleia questões como desentendimento entre amigos e debatem o ocorrido, pensando em soluções. Nós sentamos em roda e olhamos um no olho do outro. Todo mundo debate de uma forma muito bacana, conta Augusto V., de 10 anos. Saímos de lá com outra cabeça. O que eu penso sobre assembleias? Acho que as assembleias fazem com que as pessoas fiquem mais à vontade e alegres na escola. Acho que é uma forma de elas refletirem e evoluírem cada vez mais. Samuel M., 9 anos. As assembleias são um momento do dia em que a gente senta em roda e discute o que podemos melhorar, o que estamos fazendo de bom. Se tem algum problema, a gente tenta resolver. Um colega ajuda o outro. Lívia B., 10 anos. Às vezes, a gente tem alguns atritos com outra turma e, nas assembleias, tentamos resolver esse problema. Hoje, a nossa relação com eles está bem melhor. Mateus F., 10 anos. Na assembleia, a gente não precisa ficar gritando para falar com os outros colegas. Está todo mundo reunido e as pessoas se escutam. Ivan S., 9 anos. Acho que as crianças de outras escolas que querem fazer assembleias poderiam começar falando sobre os problemas da sala e o que os alunos melhoraram nos últimos tempos. Isso pode ajudar a resolver os problemas que existem na turma. Maria Fernanda D., 10 anos. Grêmio Estudantil. Já na MF, professora Deise Amádio Fujiwara, na cidade de São Paulo, discutir ações e soluções é a missão do Grêmio. Os alunos interessados na iniciativa devem se reunir em chapas, grupos de estudantes, e participar de uma votação, em que os frequentadores da escola escolhem a chapa que acreditam ser a melhor. A chapa atual, chamado Futuro é Agora, já realizou diversas ações, desde convencer o colégio a colocar espelho nos banheiros até campanhas de autoestima. Imagem: estudantes de escolas municipais participam de ações democráticas por meio de grêmios estudantis. Descrição da imagem: fotografia colorida de estudantes em uma sala de aula, eles estão sentados em círculo, um dos alunos está com a mão levantada. Ao fundo, janelas com cortinas azuis e estantes de livros. Fim da imagem. Na escola, nós vemos muitos casos de racismo. Então, para o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, começamos a espalhar laços pretos e frases como "sua cor é linda" e "tenha orgulho de ser negro", conta Vitória A., de 13 anos. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 19. O que eu penso sobre grêmios? Nós, do Grêmio, queremos que as pessoas acordem com vontade de ir para a escola.
A nossa já fez uma campanha de autoestima com os professores. Colocamos no banheiro deles frases como: professor, você é demais. Uma campanha de incentivo para aqueles que têm depressão. Penduramos cartazes pela escola que diziam: você é incrível, seu cabelo é lindo, entre outras ações. Stephanie S., 13 anos. A escola deveria ser um refúgio para alunos que sofrem problemas lá fora. Mas, muitas vezes, quando essa pessoa chega à escola, se depara com bullying, racismo. Se o Grêmio fizer campanhas contra essas coisas, acho que os alunos vão ter uma visão melhor do colégio. Roberto G., 15 anos. Acho que quem montar um Grêmio na escola deve pensar em ideias possíveis de serem feitas. Não dá para prometer para os alunos que vai fazer coisas que, na verdade, são impossíveis de serem realizadas. Vitória G., 13 anos. Fonte: Jornal Joca. Disponível no site http://como-resolver-questões-do-dia-escolar/ Acesso em 8 de junho de 2020. Após a leitura da notícia, vamos resolver as questões abaixo. A. Qual o título ou manchete dessa notícia? E qual o subtítulo? B. Qual o assunto da notícia? Onde se passam os acontecimentos, e quem são as pessoas envolvidas? C. Observe a manchete da notícia. Alunos contam como conversas entre estudantes estão ajudando a resolver problemas. Porque, normalmente, em manchetes os verbos são usados no presente. Explique. D. A notícia apresenta algumas informações por meio de depoimentos. Quais os dados pessoais divulgados ao final do depoimento de cada entrevistado? Sexto ano. Língua portuguesa. Página 20. E. A notícia informa, por meio dos depoimentos dos estudantes, sobre vários caminhos para resolver os problemas do cotidiano escolar. Qual o caminho encontrado pela Escola Balão Vermelho para discutir os problemas e ações da escola? E na Escola MF Professora Daisy Amádio Fujiwara, como foi a organização para discutir ações e problemas do cotidiano escolar? F. Com base nos depoimentos lidos na notícia e na sua experiência, escreva: o que são assembleias? G. Escreva uma questão que tenha sido levada para discussão nas assembleias pelos alunos da Escola Balão Vermelho. Escolha o depoimento que mais chamou a sua atenção. H. Após ler as experiências descritas na notícia, escreva: qual a função de um Grêmio estudantil? I. Para concorrer à diretoria do Grêmio, os estudantes precisam se organizar em chapas ou grupos de estudantes, para participarem de uma votação. Qual o nome da chapa vencedora no Grêmio da Escola MF Professora Daisy Amádio Fujiwara? Caso você fosse participar de uma chapa, que nome daria? Sexto ano. Língua portuguesa. Página 21. J. A notícia apresenta o depoimento de vários estudantes que participam de grêmios e de assembleias em suas escolas. Qual o conselho dado pela aluna Vitória G., de 13 anos, para quem quer montar um grêmio em sua escola? K. O Grêmio em pauta. Mesmo durante período de distanciamento social, grêmios estudantis de diversas escolas estão articulados para promover ações de combate à Covid-19. Algumas propostas envolvem atividades online, aqueles que têm acesso, como discussões e auxílio sobre dificuldades nos estudos domiciliares, orientações sobre prevenção ao coronavírus, entre outras. A solidariedade também é um ponto importante em algumas agremiações estudantis que estão mobilizando as redes sociais para ajudar a comunidade. E na sua escola, o Grêmio tem feito alguma ação para o período pós-pandemia? Os estudantes já organizaram ações para auxiliar na volta às aulas presenciais, convidando, com a gestão da escola, profissionais de saúde, médicos e psicólogos para realizar palestras de conscientização junto à comunidade escolar. Mesmo distantes fisicamente, os estudantes que compõem os grêmios continuam pensando diversas maneiras de ajudar a comunidade escolar. Agora, é sua vez de produzir.
Imagine que você é o responsável pela comunicação das ações do Grêmio da sua escola e precisa divulgá-las no retorno às aulas presenciais. Se tiver alguma ação que o Grêmio da sua escola esteja fazendo, você pode escrever sobre ela. Se na sua escola não tem Grêmio ou não há ações sendo desenvolvidas, não se preocupe, você pode pensar uma ação que poderia ser feita e escrever a notícia como se fosse real. Você pode usar o texto do Grêmio em pauta, para se inspirar. O importante é que tenha relação com o momento de pandemia. Vamos planejar a notícia. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 22. Transformação da tabela em texto. A seguir, temos duas colunas para analisar. Na primeira coluna, as perguntas referentes à notícia que você vai criar. Na segunda coluna, espaço para respostas. Perguntas. 1. Qual fato, acontecimento, ação, que vou noticiar? 2. Quando aconteceu ou acontecerá? 3. Onde? 4. Quem foram ou serão as pessoas envolvidas? 5. Como foi ou será a ação? Sexto ano, Língua Portuguesa, página 23. Não se esqueça de dar um título bem atraente. A manchete é o que convida o leitor a ler o resto da notícia. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 24. 1. Volte ao seu texto e utilize a tabela a seguir para revisar seu texto. Se necessário, reescreva-o. Transformação da tabela em texto. A seguir temos uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna estão os critérios aqui chamados de nossos critérios. Na segunda coluna, sim ou não você colocará se atende ou não aos critérios estabelecidos. Na terceira coluna, preciso melhorar, você verificará se necessita melhorar o critério. Minha notícia aborda a temática de ação desenvolvida pelo Grêmio sobre a pandemia. Meu título é Atrai o leitor. Minha notícia tem o que, onde, quando, com quem, como. Meu texto está organizado em parágrafos. As palavras estão escritas adequadamente. A linguagem está adequada a uma notícia. Usei a pontuação adequada. Tabela adaptada de São Paulo, SP. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Pedagógica. Caderno da Cidade, Saberes e Aprendizagens, Língua Portuguesa, sexto ano. Segunda edição, São Paulo, SM Ecoped. Página 234. Para saber mais, para ler mais notícias sobre experiências de atuação nas escolas e outras com assuntos de seu interesse, acesse a página do Jornal Joca, https://www.jornaljoca.com.br/. Ficou com vontade de montar um Grêmio estudantil em sua escola ou de participar do Grêmio que já existe? Comece escrevendo suas propostas para mostrar aos colegas no retorno às aulas presenciais, e, se você tiver acesso à internet, pode conhecer mais sobre o assunto e ver os vídeos de atuação de estudantes no Grêmio, disponível no site https://www.educação.sp.gov.br/Grêmio-estudantil. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 25. Atividade 3, Grêmio Estudantil. Existe legislação sobre o assunto? Trilha de conhecimentos. Para entender como funcionam as instituições e quais as regras que as organizam, precisamos consultar os documentos que as regem. Esses documentos podem ser leis, decretos, estatutos, regimentos, etc. Nesta atividade, você lerá um trecho de um decreto publicado no Jornal Diário Oficial do Município, sobre a instituição dos grêmios estudantis nas escolas da cidade de São Paulo. Dentre as funções de um decreto, a principal é a de regulamentar uma lei, tratando de pontos específicos e criando os meios necessários para a aplicação dela. O que é um grêmio estudantil? O grêmio é a organização dos alunos da escola, formado por estudantes responsáveis pelo desenvolvimento de atividades culturais, esportivas, sociais e de cidadania. E o que são as chapas? Alunos se reúnem e formam as chapas, são como partidos.
que concorrerão na eleição para formar a diretoria do Grêmio. As chapas devem apresentar suas ideias e propostas para o ano. Por que criar um Grêmio Estudantil? O Grêmio Estudantil permite ao estudante o protagonismo juvenil. É um dos primeiros exercícios de participação democrática dos estudantes na sociedade. E as assembleias são as reuniões de estudantes para discutir e votar as propostas. Grêmio. Existe legislação sobre o assunto? Sim, vamos conhecê-la. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 26. 1. O texto a seguir é um trecho, 2 artigos, do Decreto número 58.840 que institui o programa Grêmios Estudantis na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, publicado no Jornal Diário Oficial do Município. Leia-o para responder às questões. Decreto número 58.840, de 3 de julho de 2019, institui o programa Grêmios Estudantis na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Artigo 1º. Fica instituído o programa Grêmios Estudantis na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, objetivando fomentar a participação dos estudantes no cotidiano da unidade escolar, bem como incentivar o exercício da cidadania e o engajamento democrático. Artigo 4º. Compete ao Grêmio Estudantil: 1. Defender, com responsabilidade e nos limites da legislação vigente, os interesses e a participação efetiva dos estudantes no cotidiano da escola. 2. Dialogar com a equipe gestora, corpo docente, demais funcionários da unidade educacional, conselho da escola, comissão de mediação de conflitos e associação de pais e mestres, a APM, sempre com vistas a promover o benefício da unidade educacional e da comunidade em que se insere. 3. Promover atividades de cunho educacional, cultural, esportivo, cívico e social. Fonte: São Paulo SP. Decreto 58.840, de 3 de julho de 2019. São Paulo, Casa Civil, 2019. Disponível no site https://legislação.prefeitura.sp.gov. br/leis/decreto, 58.840, D-3-D-Julho-D-2019 consolidado. Acesso em 09 junho de 2020. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 27. A. Em qual meio de comunicação foi publicado o decreto que instituiu o Grêmio nas escolas municipais de São Paulo? B. Consulte o artigo 4º do decreto. De acordo com esse artigo, escreva uma ação que compete ao Grêmio. C. Ao ler o decreto, você pode perceber diversas ações e atividades que um Grêmio pode realizar. Sua escola já tem um Grêmio estudantil? Caso possua, escreva algumas propostas para apresentar, quando retornarmos às aulas presenciais. Pense sobre o que poderá melhorar em sua escola e no convívio entre colegas e professores. Caso sua escola ainda não possua Grêmio, escreva propostas que considere importantes para que sejam discutidas em reuniões e assembleias. Agora é a sua vez de pensar em propostas para discutir na escola. Proposta 1, Proposta 2, Proposta 3. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 28. Para saber mais. Quer saber mais como funcionam as instituições democráticas, as leis, assembleias, votações e diversas questões ligadas à cidadania? Acesse o link http://educaçãocidadã.cu.programas/UPT/materiais. Lá, você encontrará vídeos, jogos e quadrinhos para pensar essas questões. Atividade 4. A arte japonesa do mangá. Trias de conhecimentos. Nesta atividade, você vai conhecer um pouco mais sobre mangá, história em quadrinhos feita no estilo japonês. A enciclopédia virtual britânica. A escola explica que os desenhos tiveram influência dos quadrinhos americanos, mas,
De certa forma, os japoneses acabaram criando um tipo original de narrativa em quadrinhos. O mangá tem estilo muito próprio, tanto na forma dos desenhos como no modo de ler. Os mangás japoneses e alguns publicados no Brasil são feitos para serem lidos da direita para a esquerda. As personagens têm olhos grandes e, quando há uso de cores, tudo é muito colorido, ainda que boa parte do que chega ao leitor seja em preto e branco. Nesse caso, apenas alguns desenhos ou a capa são bem coloridos. O criador de mangá é chamado mangaka. Os mangás, muitas vezes, ganham versões animadas para a televisão, são os chamados animes. No Brasil, por volta de 1995, os animes Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon e Dragon Ball, que passavam na televisão, ajudaram a popularizar o estilo mangá. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 29. 1. Leia o mangá. Título: Fain. Autor: Matheus Christian. Imagem: o mangá de Matheus Christian, de janeiro de 2020, com 11 quadros em preto e branco e 7 personagens adolescentes. Conta a história de Fain e se passa em uma sala de aula. Fain é negro, tem os cabelos bem curtos, olhos grandes, veste uma camisa branca e gravata, usa brinco na orelha esquerda. Alice é morena, tem grandes olhos, seus cabelos são lisos, negros e brilhantes, usa franja, veste camisa e laço no pescoço. Bárbara tem os olhos grandes, o cabelo está preso, com alguns fios caídos na testa e atrás do pescoço. Veste uma camisa de gola branca e laço no pescoço. Os outros alunos têm olhos enormes e vestem camisa com gravata. Quadro 1. Do lado de fora do prédio da escola escuta-se a professora falar: muito bem, classe, silêncio, por favor, a nossa representante Bárbara vai dar um recado. Quadro 2. Bárbara está séria e informa aos alunos: bom dia, pessoal. Temos um novo aluno na escola, por favor, vamos recebê-lo bem. Quadro 3. Um dos alunos de cabelos pretos repicados na altura do ombro, com um dos braços suspensos e a mão aberta, diz: muito bem-vindo. Por favor, apresente-se para a classe, diga-nos de onde veio. Quadro 4. Fain responde desconfiado, diz: oi, eu me chamo Fain. E eu e meu pai viemos de bem longe. Quadro 5. Imagem dos 3 alunos. Eles questionam curiosos: nossa, longe quanto? Longe onde? Porque veio pra cá. E porque você fala nossa língua. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 30. Quadro 6. Fain observa a sala cabisbaixo. Quadro 2. Alice, com o braço erguido, acena dizendo: não precisa dizer, amigo. Vem cá, você pode sentar comigo. Quadro 3. Fain se aproxima de Alice, puxa a cadeira e diz: obrigado. Qual o seu nome? Ela responde: Alice, fique à vontade. Quadro 4. Fain, mais à vontade, diz: prazer, Alice. Bem, eu não falei antes, porque fiquei tímido. Mas eu sou de Moçambique. Quadro 5. Alice sorridente continua: ah, que legal. Se você quiser eu posso te mostrar a escola depois. Pode ser? Quadro 6. Fain, com um largo sorriso, responde: claro, eu adoraria. Fim da imagem. Muito bem, classe. Silêncio, por favor. A representante, Bárbara, vai dar um recado. Bom dia, pessoal. Temos um novo aluno na escola. Por favor, vamos recebê-lo bem. Muito bem-vindo. Por favor, apresente-se para a classe. Diga-nos de onde veio. Oi, eu me chamo Fain. E eu e meu pai viemos de bem longe. Nossa, longe quanto? Longe. Onde? Por que você fala a nossa língua? Por que você veio pra cá? Não precisa dizer, amigo. Vem cá. Pode sentar comigo. Obrigado. Qual é o seu nome? Alice. Fique à vontade. Prazer, Alice. Bem, eu não falei antes, porque fiquei tímido, mas eu sou de Moçambique. Ah, que legal. Se você quiser, eu posso te mostrar a escola depois. Pode ser? Claro. Eu adoraria. Fonte: Paula, Matheus Christian de Fain. Disponível no site https
www.facebook.com/mateuscristianarte. Acesso em 26 de junho de 2020. Sexto ano, língua portuguesa, página 31. Anote aí. Moçambique apresenta uma mistura de povos. Os maiores grupos étnicos são Makuane, Makua, Tonga, Sena e Lomui. O português é a língua nacional, mas grande parte da população, principalmente no campo, fala as línguas nativas africanas. Metade da população segue as religiões africanas tradicionais, mas há também cristãos, católicos na maioria, e muçulmanos. A maioria dos habitantes do país vive nas zonas rurais. Pela língua em comum, a presença marcante de expressões culturais brasileiras em Moçambique, através da música e das telenovelas, além do futebol. Imagem, mapa de Moçambique. Desenho do mapa de Moçambique, dividido em várias cores, rosa claro, laranja claro, lilás, creme. Fim da imagem. Fonte, https://escola.britanica.com.br/artigo/M, maiúsculo, o porcento C, maiúsculo, 3% A, maiúsculo, 7, Ambique/4, 8, 1, 9, 7, 8. Acesso em 24 de junho de 2020. A. Qual o nome do mangaka que desenvolveu essa história em quadrinhos? B. Quais características do estilo mangá você observa na composição desses quadrinhos? C. Em que ambiente se passa a história desse mangá? D. Qual o assunto principal da história? Sexto ano, língua portuguesa, página 32. E. Na história, a personagem principal, o jovem Faim, vem de um país africano. Qual é o nome desse país? O que você sabe sobre ele? F. Um dos colegas de classe faz a seguinte pergunta para Faim. E por que você fala a nossa língua? Você poderia ajudar a responder essa pergunta. G. Conhecer outras culturas faz aprender muitas coisas. Você já estudou com colegas vindos de outros países? Se sim, quais? H. Vamos acompanhar um pouco do processo de criação do mangaka Mateus Christian. Aqui, ele nos mostra o projeto de criação de uma personagem chamada Lana. Mateus Christian é um artista visual apaixonado por arte desde cedo, desenho, pintura e teatro. Suas influências vão da arte clássica aos mangás e HQs, com os quais tem especial afinidade. Algumas de suas produções estão disponíveis em plataformas digitais. Sexto ano, língua portuguesa, página 33. Imagem. 2 desenhos de mangá de Mateus Christian. Do lado esquerdo de corpo inteiro, o personagem Alana. Ela é negra, tem os olhos grandes, o cabelo está todo trançado, as tranças africanas são claras e longas, veste camisa de manga longa preta, calça comprida clara e botas. No centro, o esboço de corpo inteiro do desenho do personagem Alana, riscos claros, quase transparentes, delineiam a imagem, apenas o rosto está mais marcado. Do lado esquerdo, em letras pretas os 4 passos para a criação de personagens de mangá: 1. Origem, a ideia inicial do seu personagem e de onde ele veio. 2. Personalidade, o jeito do seu personagem, como ele se veste, do que gosta, humor, etc. 3. Características físicas, corpo, peso, traços do rosto, altura, etc. 4. Referências, você pode se basear num amigo, parente, celebridade, ou até mesmo em algum personagem já existente. Abaixo desenho de um olho claro, grande, brilhante e expressivo. Fim da imagem. Atenção! A palavra personagem pode ser usada de 2 formas: a personagem ou o personagem. O artista opta por o personagem. Sexto ano, língua portuguesa, página 34. E, agora, é sua vez de criar uma personagem. Escreva as características dela e depois mostre seu projeto por meio de um desenho. Planejamento para a construção da personagem. Nome da personagem: 1.
Origem, 2. Personalidade, 3. Características físicas, 4. Referências, em quem você se inspirou para a personagem. Já escreveu seu planejamento? Então, mostre seu projeto, desenhe sua personagem. Você pode fazer um rascunho antes, em outra folha. Capriche bastante, mas não se preocupe em traços perfeitos. O importante é que seu desenho siga seu projeto e, se você gosta de desenhar, dedique-se. Aos poucos, seus traços ficarão como deseja. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 35. Para saber mais, se você puder acessar a internet e quiser aprender a desenhar mangá, entre no site https://clubedodesenho.com.br/como-manga-para-iniciantes. Que traz diversas dicas para iniciantes. Para continuar lendo mangá com a história de Fain, você pode acessar, ou utilize o QR Code, https://www.facebook.com/Mateus Cristian Arte/atividade 5. Conhecer outras culturas a partir de uma entrevista. Trilha de conhecimentos. Entrevista é um gênero que se caracteriza pela interação entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. No texto, a organização é apresentada em turnos. No início da entrevista, há uma pequena introdução sobre o tema ou sobre o entrevistado. Há diferentes formas de registrar uma entrevista, em áudio ou vídeo, e por escrito. Assim, quando a entrevista é publicada em formato de vídeo, ela é editada, e quando está em formato de texto, é transcrita, podendo sofrer edição também. A edição da entrevista é feita de acordo com o objetivo principal. Isso significa que, ao editar, escolhas são feitas, normalmente, do que é mais relevante, dependendo do público-alvo pretendido. Há, ainda, a possibilidade de fazer uma entrevista com interação por escrito, na qual o entrevistado responde, escrevendo ao entrevistador. Vamos praticar. Leia o texto a seguir. Sexto ano, Língua Portuguesa, página 36. Entrevistas. 16 de setembro de 2019. Uma visão diferente do Brasil. Os repórteres mirins João F. e Cauã S. entrevistaram uma refugiada síria, Ghazal Barambo. Durante a oficina de férias do Joca, os repórteres mirins Cauã S. e João F., ambos de 13 anos, tiveram a oportunidade de entrevistar uma refugiada da Síria. Conheça a história da Ghazal Barambo, que veio para o Brasil em busca de uma condição de vida melhor, e saiba mais sobre o conflito na Síria, que fez com que cerca de 5 milhões de pessoas deixassem o país em 8 anos. Você já se imaginou saindo do seu país sabendo apenas a própria língua e sem ter um lugar para onde ir? Essa é a história de Ghazal Barambo, que fugiu da guerra da Síria com o marido e 2 filhos, chegando ao Brasil só com algumas malas e sem saber o que fazer. Em entrevista aos repórteres mirins Cauã S. e João F., ambos de 13 anos, estudantes da Escola Estadual Professor Orlando Geribola, em Osasco, São Paulo, Ghazal conta como foi a vida dela durante a guerra e a sua chegada a um país com hábitos diferentes. Como era a Síria antes da guerra. Minha cidade, Damasco, era bonita, tranquila e tinha segurança. Por causa dos conflitos, ficou muito cara, muitas pessoas morreram e muitos foram para outros países. A minha vida na Síria era muito boa, tinha casa, carro, meu marido, que é engenheiro mecânico, havia o escritório dele, e eu trabalhava como dona de casa. Ao chegar ao Brasil, comecei a trabalhar como cozinheira. O que você fazia na Síria, e com quem você morava? Algum parente seu ficou lá? Imagem, fotografia colorida de parte da Grã Mesquita, Damasco, Síria. No centro, o Domo do Tesouro, situado dentro do pátio da mesquita, estrutura octogonal decorada com mosaicos e cobertura de cúpula, está sobre 8 colunas romanas.
Por trás dele a fachada da mesquita de arquitetura islâmica, com grandes arcos em sua base e janelas na parte superior. Fim da imagem. Antes de me casar, eu morava com a minha mãe, pai e 3 irmãs e 3 irmãos. Todos moravam na mesma casa. Quando casei, comecei a morar com meu marido. Meu pai, mãe, 3 irmãos e 3 irmãs continuam na Síria. Por que vocês escolheram o Brasil? Meu marido tinha ido para o Líbano. Quando voltou para a Síria, na fronteira, algumas pessoas o confundiram com alguém que tinha o mesmo nome, e ele foi preso por engano. Fiquei 3 meses sem saber o que tinha acontecido com ele. Quando ele saiu, disse: não posso mais ficar na Síria, preciso viajar. Arrumei as minhas coisas na Síria e fomos para o Líbano de carro. Ficamos 10 meses lá. Durante esse tempo, procuramos países para nos mudar, como Alemanha e Suécia, mas nenhum deles permitia que fôssemos para lá, porque não tínhamos visto, permissão para que um estrangeiro entre em um país. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 37. Só o Brasil deixou que nós nos mudássemos sem documento e sem passaporte. Mas tenho uma prima que foi para a Alemanha. O marido dela viajou para lá de barco. Para escapar da guerra, muitos sírios cruzam o mar Mediterrâneo em embarcações para chegar à Europa, e depois de 3 anos ela foi para lá. O que você sabia sobre o Brasil quando veio para cá? Qual foi a sua reação ao chegar a nosso país? Eu só sabia sobre futebol, Amazônia, Rio de Janeiro e café. Eu também não falava uma palavra em português. Foi difícil para mim. Achei estranho, difícil. Passei 5 meses sem gostar daqui, mas, quando comecei a aprender português e conversar com os brasileiros, passei a gostar muito deles. Os brasileiros me ajudam bastante. O que você faz no Brasil hoje? Eu trabalho como cozinheira de comida árabe. Há 2 anos, nós tínhamos um restaurante e eu trabalhava como cozinheira-chefe. Agora, faço encomendas e cozinho na minha casa. Porque as mulheres muçulmanas usam véu. A minha religião, o Islã, diz que preciso usar véu. As mulheres começam a usar mais ou menos com 13 anos, quando costumam entrar no período reprodutivo da vida. Quando estou em casa com meu marido, meu pai, meus irmãos e meu sogro, não preciso usar. No entanto, quando tem outro homem que não seja um desses em casa, tenho que usar. Na rua, preciso vestir para não deixar que todo mundo veja o meu cabelo e o meu corpo. Imagem, fotografia em preto e branco de 3 mulheres muçulmanas, elas estão de costas, vestem túnicas de manga comprida, usam o hijab, lenço que cobre toda sua cabeça. A mulher da esquerda e a do meio carregam mochilas nos ombros. Fim da imagem. Você tem vontade de voltar para a Síria? Sim, mas não agora. Meus filhos estudam aqui. Quero voltar para a Síria quando eles terminarem a faculdade, além de Yara, de 14 anos, e Riad, de 17 anos. No Brasil, Ghazal teve mais uma filha, Sara, de 4 anos. Alguém da sua família já morreu na guerra? Da minha família, não. Mas algumas amigas, sim. Eu sou de Damasco, não tem guerra lá, mas jogam bombas na cidade de vez em quando. Depois que passa, todo mundo volta para a sua vida. As pessoas já estão acostumadas. Fonte, http://www.jornaljoca.com.br/uma-visão-Brasil-3. Acesso em 24 de junho de 2020. Glossário. Muçulmano. Substantivo, pessoa que segue a religião de Maomé. Refugiado, substantivo, pessoa que teve de fugir de algum lugar. Imigrante, adjetivo, masculino e feminino, aquele ou aquela que vai viver em outro país. Adaptado de https://escola.britanica.com.br/pesquisa/ de Sion, C, maiúsculo, 3%, A, maiúsculo, 1, Rio. Acesso em
08 de junho de 2020. Adaptado de https://escola.britanica.com.br/pesquisa/de Sion, %C, maiúsculo, 3%, A, maiúsculo, 1, Rio. Acesso em 8 de junho de 2020. Sexto ano, língua portuguesa, página 38. Vamos praticar. A. No texto anterior, quem é o entrevistado? Quem é o entrevistador? B. Por que motivo Ghazal Barambo foi escolhida para ser entrevistada? Explique. C. Ouça novamente a entrevista e escolha uma das alternativas. Em que tempo as ações estão acontecendo? 1. Presente. 2. Passado. 3. Futuro. D. Observe o trecho da entrevista. Minha cidade, Damasco, era bonita, tranquila e tinha segurança. Explique, de acordo com o contexto, o uso do tempo verbal na resposta da entrevistada. Sexto ano, língua portuguesa, página 39. E, agora é hora de refletir. Na atividade 4, você lê um mangá, em que a personagem Faim, um moçambicano, é o novo aluno em uma escola brasileira. Nesta atividade, você leu a entrevista de Ghazal Barambo, uma síria, que teve que se mudar de seu país por causa da guerra. Ambos passaram por transformações em suas vidas, o que nem sempre é agradável. Neste momento, todos estamos vivendo situações inusitadas por causa do distanciamento social. Precisamos nos adaptar à nova situação mundial com a Covid-19. Nossa proposta é que você entreviste alguém de sua casa sobre este momento. Pense no processo que foi desde o início da pandemia, na China, até a chegada ao Brasil, tem sido o processo de adaptação, as mudanças no cotidiano, etc. Ao retornarmos, o professor, possivelmente, retomará esta atividade, e juntos, poderão fazer uma roda de conversa para compartilhar as diferentes formas com que as pessoas vivenciaram esse período. Você poderá apresentar seu registro em vídeo, áudio, ou somente por escrito. F. Planejando a entrevista. Primeiro passo, organização. Toda a atividade precisa de uma organização. Quando vamos produzir algo, precisamos planejar. Pensando nisso, preencha o quadro a seguir. Transformação da tabela em texto. Entrevistador, entrevistado. Tema da entrevista: lembre-se de que você deve considerar o momento atual, de pandemia, público-alvo desta entrevista, quem vai ler, ouvir ou ver, recursos necessários, papel, caneta, bloco de anotações, celular, etc. Objetivo da entrevista: o que você deseja mostrar com a entrevista. Sexto ano, língua portuguesa, página 40. Segundo passo, elaboração das perguntas. Agora, você produzirá as perguntas. Lembre-se de todo este processo pelo qual estamos passando, e suas consequências como deixar de frequentar a escola, estar em quarentena com a família, o emprego, o uso das tecnologias para a comunicação e educação, não poder sair de casa, o uso de máscara, a perspectiva do retorno à vida cotidiana, etc. Após o processo de organização e elaboração das perguntas para a entrevista, você poderá escolher se vai registrar somente por escrito, áudio ou vídeo. Caso você tenha à sua disposição as tecnologias, poderá gravar a entrevista em áudio ou vídeo. Se não for possível, não tem problema, o registro escrito que você fará já é suficiente. Faça no máximo 8 perguntas. Se preferir, utilize seu caderno. Não se esqueça de anotar tudo. Transformação da tabela em texto. Pensando nas perguntas: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Sexto ano, língua portuguesa, página 41. Terceiro passo, o ato da entrevista. Lembrete 1. Você tem a liberdade de apresentar as perguntas para o entrevistado, ou entrevistada, com antecedência, assim ele ou ela pode refletir sobre o que responderá. Faça um primeiro contato antes. É claro que,
Como você vai entrevistar alguém da sua família, essa pessoa talvez já esteja com você em casa, mas ela tem diferentes afazeres. É importante que você converse com ela e estabeleça qual o melhor horário para a entrevista, e lhe entregue as perguntas para que possa se preparar. Atenção! A entrega antecipada das questões é uma escolha sua e do entrevistado. No dia da entrevista, escolha um lugar tranquilo e inicie as perguntas. Não se esqueça de dar espaço para que o entrevistado responda, e se tiver mais perguntas que surjam durante a entrevista, você pode inserir. Apenas lembre-se de anotar tudo, caso não seja uma entrevista gravada. Quarto passo: edição da entrevista. Lembrete 2. Você precisa apresentar para o público o entrevistado, ou a entrevistada, e a situação abordada na entrevista. Só depois disso, você poderá dar início às perguntas. A edição é um momento importante, porque é como você vai entregar a entrevista ao público. Ouça, veja ou leia a entrevista toda, suas anotações, etc. Depois, pense quais aspectos são os mais relevantes para apresentar ao seu público-alvo, colegas da classe. Se você tiver habilidade e recursos para fazer edição de vídeo e áudio, você pode fazer isso. Caso contrário, a produção escrita de sua entrevista é suficiente. Apenas lembre-se, mesmo que decida por mais de uma forma de entrevista, como áudio ou vídeo, é preciso que você faça uma introdução para apresentar o entrevistado. De todo modo, você deve registrar por escrito também a sua entrevista. Registrando a entrevista. A seguir, temos linhas, espaços, para você registrar a entrevista feita. Sexto ano, língua portuguesa, página 42. Página inteira com linhas para registrar a entrevista feita. Sexto ano, língua portuguesa, página 43. Revise seu texto, utilizando os critérios a seguir. Se necessário, reescreva-o. 1. Sua entrevista tem título? Sim, não. O que preciso melhorar? 2. A entrevista tem uma abertura falando um pouco sobre o entrevistado? Sim, não. O que preciso melhorar? 3. É possível identificar quem é o entrevistador e quem é o entrevistado? Sim, não. O que preciso melhorar? 4. As perguntas e respostas estão de acordo com o tema Covid-19? Sim, não. O que preciso melhorar? 5. As palavras estão escritas de forma adequada? Sim, não. O que preciso melhorar? 6. Fiz o uso adequado das letras maiúsculas e minúsculas ao longo do texto? Sim, não. O que preciso melhorar? Tabela adaptada de São Paulo, SP Secretaria Municipal de Educação. Cadernos de Apoio e Aprendizagem, Língua Portuguesa, quarto ano. Segunda edição revisada e atual. São Paulo, SMI, 2014. Páginas 54 a 79. Para saber mais, se tiver acesso à internet e quiser conhecer sobre as pessoas que tiveram que sair de seus países e refugiar-se em outros países, consulte www.acnur.português/atividade 6, do diário ao blog. Trilha de conhecimentos. Atualmente, mais do que nunca, os meios digitais têm sido muito importantes para nos relacionarmos. Diariamente, estamos conectados, fazemos chamadas de vídeo, enviamos e recebemos mensagens por meio de aplicativos, postamos fotos, vídeos, comentários, enfim, estamos literalmente em rede. Sexto ano, língua portuguesa, página 44. Nesta atividade, vamos estudar um pouco de um desses meios, que de forma rápida, alcança um grande número de pessoas, o blog. O termo tem origem na palavra weblog, que significa arquivo em rede, e que se popularizou pela abreviação blog. O blog é uma espécie de diário aberto, e aí está uma diferença com relação ao diário físico. Num blog, quem escreve tem a pretensão de alcançar muitos leitores, enquanto,
Supostamente, no diário físico os textos são privados. Aspectos relevantes de um blog, item 1. Facilidade de inserção de conteúdos dinâmicos, vídeos, som, imagem, item 2. Rápida e eficaz interação por meio dos comentários que os leitores podem fazer, item 3. Possibilidade de abordar inúmeros assuntos, item 4. Facilidade de alcançar um grande público. Um blog é uma interessante forma de interagir em tempos de distanciamento social. Você não acha? Mas quando falamos de internet, todo cuidado é pouco. Embora ela seja muito útil, a internet tem trazido alguns problemas, por isso é necessário saber usá-la com responsabilidade e de modo sensato. Referência: Silva, N.R. da Práticas de Leitura, a utilização do blog em sala de aula. Texto digital, Florianópolis, ano 2, número 2, dezembro 2006, disponível em https://periódicos.ufsc.br/index.php/texto digital/article/view file/1378/1077. Acesso em 14 de junho de 2020. Vamos praticar. 1. Leia um trecho do livro Diário de Biloca. 15 de fevereiro. Ganhei este diário hoje. Bem, na verdade, eu ganhei no ano passado, no dia da troca do presente de amigo secreto. Fiquei super feliz de ter sido amiga da Bri. Além do diário, ganhei uma pulseira lindíssima. Adorei o diário. Mas só estou começando a escrever hoje porque vieram as férias. O início das aulas. Não tinha começado ainda, por pura preguiça. Gostar de escrever eu até gosto. E prometo, de pés juntos e dedos cruzados, que a partir de hoje não farei mais um dia sequer, só se. Espero realmente que aconteçam boas coisas para contar. Se for como o ano passado, cruz credo. Nem gosto de lembrar. Como não consigo controlar a portinha da lembrança, acabo pensando tudo outra vez. A pior de todas foi mesmo a recuperação. Imagem, arte da capa do livro Diário de Biloca, escrito por Edson Gabriel Garcia, em 2003, pela editora Atual. Desenho de uma adolescente com uma mochila nas costas e diário nas mãos. Ela veste blusa de listras vermelhas e cinza, calça preta e tênis também vermelho. Fim da imagem. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 45. Que eu peguei em português. Por pouco, muito pouco, não termino o ano com uma preciosa bomba que certamente iria explodir na minha casa. Ufa, ainda bem que passou, e o que passou, passou. Como diz minha avó, águas passadas não movem moinho. Se movem ou não movem não quero saber, este ano eu não vou marcar bobeira. Recuperação nunquinha, nunquinha. Vou tirar tudo de letra. Bem, chega de falar de coisa chata. Acho que para começar um diário é preciso coisas alegres, senão dá azar. Biloca. Fonte, Garcia, Edson Gabriel. Diário de Biloca. São Paulo, Atual, 2003. Página 5. A. Que fato é marcante no relato de Biloca? B. O que Biloca declara sobre o ato de escrever? C. Para quem Biloca conta suas experiências. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 46. D. No trecho a seguir há algumas palavras destacadas. Ganhei, ter sido, fiquei, adorei, ganhei este diário hoje. Bem, na verdade, eu ganhei no ano passado, no dia da troca do presente de amigo secreto. Fiquei super feliz de ter sido amiga da Bri. Além do diário, ganhei uma pulseira lindíssima. Adorei o diário. Explique por que o diário de Biloca está escrito no passado. Imagine que Biloca quisesse que seus textos fossem lidos por mais pessoas e, em tempos de distanciamento social, pensou em publicá-los num blog. Você utiliza espaços virtuais, como blogs, redes sociais, etc., para se relacionar? O que você acha da ideia de Biloca?
Comente. F. Você já ouviu o termo netiqueta? Explique o que você entende por ele. Caso nunca tenha ouvido, você pode levantar hipóteses a partir do nome. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 47. G. Os textos a seguir são guias de campanhas de conscientização do uso da internet. Leia-os. Imagem. 3 cartazes de conscientização do uso da internet, com os seguintes títulos. Acima 2 cartazes retangulares com fundo amarelo-ouro. À esquerda, em letras pretas o título, Como não ser um ciberchato, em letras estilizadas. Abaixo ícones de proibição, de cima para baixo, não edite imagens de amigos para ridicularizá-los, não ameace nem invente mentiras sobre alguém, não repasse filmes e fotos que ofendam outras pessoas, pense bem antes de publicar na web. Se estiver chateado com alguém, a melhor saída é conversar com a pessoa. Do lado direito, em letras pretas o título, Como tratar as amizades e os relacionamentos que começam online, em letras estilizadas. Abaixo ícones de proibição, de cima para baixo, busque saber o máximo sobre as pessoas, se for vê-la pessoalmente, marque o encontro em um local público e bem movimentado, nunca vá sozinha ou sozinho. Chame um amigo, pai ou responsável, para que você não fique vulnerável. Caso role o encontro, tenha alguns cuidados em relação ao registro de imagem ou vídeos íntimos. A sua intimidade não deve ser compartilhada por ninguém. Abaixo outro cartaz com fundo quadriculado com o título em letras pretas em forma de onda, Respeito é bom e todo mundo gosta. À esquerda, netiqueta é um conjunto de regrinhas de boas maneiras criadas para garantir o respeito, facilitar a convivência e evitar mal-entendidos na internet. Conheça algumas delas. Abaixo 8 balões com as netiquetas, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Balão 1. Ao começar uma conversa deseje bom dia, boa tarde, boa noite, e não esqueça de se despedir. Não exagere nos grupos, um bom dia geral funciona bem. Balão 2. Não escreva se estiver com raiva de alguém. Você poderá se arrepender depois, quando já estiver calmo. Balão 3. Não escreva tudo em maiúsculo. Isso significa que você está gritando e ninguém gosta disso. Balão 4. Não seja agressivo, ofensivo e nem use palavrões. Balão 5. Se alguém não responder suas mensagens imediatamente, não fique insistindo e mandando de novo. Espere, a pessoa talvez esteja ocupada. Balão 6. Releia as mensagens antes de enviá-las, para ver se não possuem erros. Balão 7. Deixe seu telefone e tablet em modo silencioso quando usar aplicativos com som. O barulho pode incomodar quem estiver por perto. Balão 8. Procure enviar mensagem de texto ao invés de voz. Nem sempre a outra pessoa consegue ouvir. Fim da imagem. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 48. Imagem, arte em fundo quadriculado de uma menina negra, cabelos castanhos amarrados no alto da cabeça, veste camiseta com listras verdes e lilás, está sorrindo e digitando em um celular. Fim da imagem. H. Depois de ler com atenção as netiquetas, avalie seu comportamento na internet. Transformação da tabela em texto. 1. Que ações eu já faço com frequência? 2. Quais ações já faço, mas preciso melhorar? 3. Que ações ainda não faço? Sexto ano. Língua portuguesa. Página 49. Leia uma postagem de blog e faça um comentário. Não se esqueça do que você aprendeu sobre netiqueta, o comportamento na internet. Imagem, do lado esquerdo desenho em preto e branco de uma fotografia 3x4 de Biloca, do livro Diário de Biloca, de Edson Gabriel Garcia, do ano 2003. Ela tem o cabelo preto, na altura dos ombros, usa camiseta regata branca, ao lado em letra cursiva, essa sou eu, numa foto 3x4. Do lado direito as informações sobre a Biloca, de cima para baixo. Fim da imagem. Garcia, Edson Gabriel. Diário de Biloca. São Paulo, atual,
2003. Página 24. Nome: Fabiana Costa Garcia. Apelido: Biloca. Idade: quase 13 anos. Nascimento: 29 de julho. Local de nascimento: maternidade de Nova Esperança. Primeiro berço: cama da avó. Cor dos olhos: muda conforme o sentimento: verde de esperança, vermelho de raiva, azul de felicidade, amarelo de tristeza. Altura: 1,50 m. Peso: 45 kg. De muita fome e vontade de comer gostoso. Pais: Dona Regina e seu Alceu. Coisa de que menos gosto: quando alguém mexe nas minhas coisas sem minha ordem. Coisa de que mais gosto: comer chocolate. Coisas de que não gosto: gente chata, gente mentirosa, gente feia, gente metida, gente dedo duro, gente gulosa, gente egoísta, gente azarada, gente abelhuda. Comente. Sexto ano. Língua portuguesa. Página 50. Para saber mais. Se você gosta de ler diários, fica aqui uma dica: o Diário de Anne Frank. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma menina judia, chamada Anne Frank, viveu 2 anos em um esconderijo para escapar dos nazistas. Anne e sua família foram vítimas do Holocausto, a campanha da Alemanha nazista para destruir os judeus. Durante o período em que ficou escondida, Anne Frank manteve um diário. Lendo esse diário, muitas pessoas descobriram o que os judeus viveram e sentiram durante o período do Holocausto. É muito importante usar a internet com segurança. Se você tiver acesso, para saber mais como se proteger, você pode consultar https://www.safernete.org.br/site se 2020 recursos https://internetsegura.br pdf guia internet segura.pdf https://www.unicef.org/brasil sites unicef.org.brasil files 2019-02 br_guia_internet_sem_vacilo. PDF. Anotações.